Olá, queridos alunos, nós aqui novamente unidos, professora Suzana, dando continuidade às nossas dicas para a prova da UAP, primeira fase, Direito Constitucional. Hoje a nossa dica é sobre CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Vamos ver então este órgão, como que é a sistemática dele, as competências dele, como é que é o entendimento e como é que então são as questões da prova da OAB sobre o CNJ. Vejamos então essa questão. Diz o seguinte: ao ouvir em matéria telejornalística referência ao Conselho Nacional de Justiça, João, estudante do primeiro ano do curso jurídico interessado em melhor compreender a estrutura e as atribuições dos órgãos estatais, procura o seu professor de Direito Constitucional para obter maiores informações sobre o tema. Narra o conteúdo da matéria, informando-lhe não ter conseguido entender adequadamente o papel desempenhado pelo referido Conselho na estrutura do Estado. O referido professor, então, plenamente alicerçado na ordem constitucional, esclarece que o Conselho Nacional de Justiça. Então, o que o professor esclarece? Então, vamos ver aqui a revisão de uma forma geral em relação ao CNJ, para que a gente possa revisar, então, as questões, as alternativas. O CNJ, ele faz parte do Poder Judiciário, então, se a afirmativa é em relação a órgão, ele é órgão do Poder Judiciário, só que ele não é um órgão jurisdicional, porque ele não tem competência para julgar as causas que envolvam a sociedade, né? E sim, ele é um órgão de controle interno do Poder Judiciário, porque ele faz, então, o controle da autonomia administrativa, financeira e funcional do Poder Judiciário. Essa é a função dele. Então, este órgão, CNJ, ele é composto por 15 conselheiros ou 15 membros, que é, então, o presidente do STF, que ao mesmo tempo é presidente do STF e presidente do STJ, e ele, como presidente, não passa pelo crivo da maioria absoluta do Senado, e os demais 14 integrantes, eles passam pelo crivo da sabatina da maioria absoluta do Senado, da onde saem os demais 14 integrantes. Então, nós temos 3 oriundos da Justiça do Trabalho, um juiz do Trabalho, um juiz do TRT, um ministro de Justiça do TST, temos 3 da Justiça Federal, então temos um juiz federal, temos um desembargador do TRF e ministro de Justiça do STJ. Temos um juiz estadual, um desembargador do Tribunal de Justiça. A Justiça do Trabalho escolhe os seus membros, então o TST escolhe os seus membros, o STJ escolhe o seu TRF, juiz federal. E o STF escolhe o desembargador do Tribunal de Justiça e o juiz estadual. Então, aí nós temos 9 integrantes. Os outros 6 são divididos em 2, 2 e 2. 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da OAB, 2 cidadãos, um indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal, e 2 membros do Ministério Público, os 2 indicados pelo Procurador-Geral da República, um do Ministério Público da União e outro do Ministério Público Estadual. Eles têm mandato de 2 anos, permitida uma recondução, e quem vai ser o responsável pela corregedoria junto ao CNJ é sempre o desembargador ou ministro de Justiça que vem do STJ. Então, essa é a composição do CNJ. Esse órgão CNJ, então, quando ele comete algum tipo de irregularidade, ele é julgado, o remédio constitucional é julgado pelo STF, mas a ação de responsabilidade é a entidade, então neste caso vai ser a Justiça Federal, porque é contra a União e não contra o CNJ. Agora, os membros no crime comum, cada um responde com base na regra de origem. Então, por exemplo, o presidente do STF vai ser julgado pelo STF porque ele é oriundo do STF. Agora, o cidadão vai ser julgado normalmente pelo juiz da vara criminal porque ele não tem inicialmente foro privilegiado. Já o que tem foro privilegiado no CNJ, dos membros, é o crime de responsabilidade. E aí sim, eles são julgados pelo Senado, artigo 52 da Constituição Federal. Tá? Então, esse é o órgão, né, CNJ, então ele tem atribuições exclusivamente administrativas, ou seja, ele é um órgão administrativo, né, ele faz todo o controle que envolve então a atuação dos servidores, dos membros, da organização do Poder Judiciário, para que haja uma padronização.
Como o Judiciário é nacional, ele tanto controla a atuação dos órgãos que são mantidos pela União, como os órgãos que são mantidos pelo Estado, certo? Então, vamos ver se com esta revisão nessas informações, nós conseguimos, então, agora resolver a questão de prova. Vamos lá, então, para a alternativa A. É um órgão atípico, que não se encontra na estrutura de nenhum dos poderes da República. Errado, ele faz parte do Poder Judiciário, tá? Então, ele faz parte do Poder Judiciário, só que do Poder Judiciário ele é um órgão administrativo e não um órgão jurisdicional. B. É um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário. Ok, e como tal possui todas as atribuições jurisdicionais. Não, jurisdicionais não, somente administrativas, porque ele é um tribunal administrativo. C. Embora seja um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário, possui atribuições exclusivamente administrativas, não sendo, portanto, órgão com competência jurisdicional. Perfeito, exatamente essa estrutura, então, do CNJ. D. É um órgão auxiliar da Presidência da República, não tem nada a ver com o poder executivo, faz parte do poder judiciário e dentro do judiciário ele é então um órgão de controle interno e não um órgão de controle externo. O órgão de controle externo ao poder judiciário é o Tribunal de Contas. Espero que tenham gostado da dica de hoje, que é em relação ao CNJ. Hoje resolvemos uma questão, mas sempre temos alguma coisa e sempre de forma diferente em relação à organização ou atribuições do CNJ, ou composição do CNJ, ou crimes dos membros do CNJ. Então, sempre temos uma questão que envolve a organização do CNJ. Então, espero que tenham gostado da dica de hoje em relação ao CNJ e nos encontramos então no nosso próximo vídeo com outras dicas para a prova da OAB.